Olá, olá, você que está no Facebook do RD News, do site de notícias de Mato Grosso. Você sabia que hoje é Dia do Homem aqui no nosso Brasil? É uma data comemorada nacionalmente, tem uma data internacional que é lá em novembro, e infelizmente é pouco conhecida, mas esse dia foi instituído para alertar para a saúde integral do homem, né? Cuidados preventivos, não apenas a questão dos problemas de próstata e do trato urinário. Então, sobre esse assunto é que nós vamos conversar hoje com o médico urologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Urologia na seção de Mato Grosso, Dr. Newton Tafuri. Dr. Newton, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco, batendo esse papo. Quem quiser mandar perguntas, tiver dúvidas, pode mandar, a gente tem a nossa produtora Deise acompanhando para passar as perguntas. Doutor Newton, o que a gente tem visto, é claro, a gente está vivendo esse tempo de pandemia, com muitos alertas em relação a essa doença especificamente. Os dados, principalmente aqui do estado, mostram que está quase que equilibrado o percentual de homens e mulheres que estão tendo a Covid, estão, né, infelizmente, sendo acometidos por essa doença. Mas que tipo de doenças o homem também precisa se preocupar e precisa ter esses cuidados, né? Obrigada novamente por estar aqui. Vamos lá. Bom dia, Lídice. Prazer, uma honra estar com você hoje, né, podendo abordar esse tema. Hoje, desse dia tão importante e, ao mesmo tempo, tão desconhecido, né, que é o Dia do Homem, dia 15 de julho. É uma data que passa em branco, né, para a maioria das pessoas, né, muito diferente do Dia Internacional da Mulher, que é uma data tão, né, e merecidamente tão propagada e divulgada. Mas o Dia do Homem também existe, e a gente procurando focar agora na questão da saúde, na atenção integral à saúde, não só por esse momento, né, de pandemia que a gente vive, mas também atrair a atenção dos homens para fazer seus exames preventivos, uma vez que muitas doenças, né, que a gente depois ao longo da conversa vai poder citar, evoluem silenciosamente, e às vezes quando vão se manifestar, já vão se manifestando numa fase mais avançada, de tratamento mais difícil, dependendo do caso até de uma fase incurável, por exemplo. Então, assim, a gente tem que, na medida do possível, sempre buscar o diagnóstico precoce, porque os tratamentos, né, vão ter mais efeito. Quais são, assim, qual é o momento de procurar, por exemplo, um urologista? Porque às vezes, a gente sabe, e essa é uma preocupação muito, né, da sociedade, que às vezes o homem não cuida preventivamente da sua saúde como a mulher às vezes faz, no caso da ginecologia, que aí busca aí, faz todos os exames preventivos também relacionados à saúde da mulher. Qual é o momento, doutor Newton, que se deve buscar essa prevenção para o homem? Então, engraçado, ontem me fizeram essa mesma pergunta e eu fiquei pensando, né? Porque, assim, a gente trabalha da seguinte maneira, né, focando especificamente em questão de próstata, tal, tem uma idade, 45, 50 anos, né? Às vezes 40, dependendo do histórico familiar. É uma data, assim, que a partir dessa idade, o homem geralmente começa a procurar e deve procurar. Uhum. Teve algum problema no áudio aí do Dr. Newton? Seu áudio cortou um pouquinho, doutor. Uhum. O senhor falou de a partir de 40 anos, mais ou menos, o pessoal começa a procurar por causa do câncer de próstata. Ouve agora? Né? Sim, Está sim. ouvindo? Uhum. Então, sim, agora... a partir dos 40, 45, a questão de próstata, né? Mas eu fiquei pensando, e esses homens, né, que antes de 40, quantas doenças a gente pode diagnosticar nessa fase, né? Tratar, orientar outras questões. Então, a resposta que eu dei para essa outra jornalista é que, na verdade, deveria haver uma continuidade, ou seja, a partir do momento que a criança, adolescente, ele deixa de frequentar o ambiente da pediatria, né? Ele passe a fazer um acompanhamento, né? Seja com urologista, seja com clínico geral, com médico de família, né? Mas não quebrar essa sequência de fazer as consultas. Eu acho que deve haver uma continuidade. Acho que a adolescência, talvez, seja uma época boa para que se faça isso, que comece, e aí anualmente vai
vá fazer a sua visita ao médico para poder se prevenir. Em geral, as meninas, né, as mulheres procuram um ginecologista aí no início de vida sexual. Para o homem, para o rapaz, seria importante, né? Às vezes tem famílias que não conseguem abordar tão abertamente as questões de violência, de doenças, né, sexualmente transmissíveis, a responsabilidade do homem em relação a uma gravidez também não planejada. O que o senhor diria para os adolescentes? Vamos começar pela idade, então, aí. Então, acho que a adolescência é uma fase importante, né, que a gente pode passar muitas informações interessantes, não só com relação às infecções sexualmente transmissíveis, bem como questão de prevenção de gravidez, e também a parte psicológica, né, que envolve o início da vida sexual, porque isso é cercado de muito tabu, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, por mais que a conversa hoje seja mais aberta entre os pais, né, e os adolescentes, mesmo assim, o que acontece? Algumas famílias não têm essa abertura, ou às vezes a criança, o adolescente é mais tímido, também não quer dividir isso aí com os pais. Então, eu acho interessante, é uma iniciativa bem interessante, né, buscar nessa fase orientação, que a gente pode ajudar bastante. Que tipos de exames são pedidos por um urologista numa consulta com um homem? Então, isso vai variar muito conforme a faixa etária, né? Mas, basicamente, assim, vamos colocar um adulto jovem, né, que procure uma consulta, por exemplo, querendo fazer um check-up, sem queixa, sem nenhuma sintoma, digamos assim. Aí a gente vai procurar, primeiro, conversar, né, saber dele o seu histórico de saúde, doenças que já teve, cirurgias que tem feito, se toma algum medicamento, se não toma, se tem histórico familiar para alguma doença, né? E em cima disso a gente vai explorando, vai conversando, mas basicamente assim, não havendo nada específico, nenhuma queixa, a gente pode fazer, no mínimo aí, básico, o exame de sangue, que vai englobar o hemograma, vai englobar a glicose para tentar um diagnóstico de alterações nesse metabolismo, que pode estar gerando diabetes, né? Dosagem de colesterol, triglicéridos, função renal, né, que é sempre um exame importante a gente pedir dosagem de ureia e creatinina, porque você pode descobrir uma insuficiência renal que já está começando ali, né? Hormônios, né? Tireoide, hormônio masculino, quer dizer, uma série de exames. Tem exames gerais mesmo. Uma ultrassonografia abdominal geral, que vai mostrar todos os órgãos, a gente pode diagnosticar um cálculo renal, cálculo de vesícula, entre várias patologias. Isso tudo de forma preventiva. Não precisa esperar ter uma... Eu acho que fazer isso aí uma vez por ano é importante para todos, né? A gente pode diagnosticar algumas doenças antes dos sintomas estarem numa fase já avançada. Nessas investigações, assim, pela sua experiência, quais são as doenças que mais aparecem, que mais acometem os homens e que podem trazer algum tipo até de prejuízo para a saúde dele a médio e longo prazo? Então, assim, no meu consultório, na minha experiência pessoal, muitas vezes eu já fiz diagnóstico de diabetes com um paciente que foi procurar uma outra coisa, às vezes por uma simples micose. Hipertensão arterial é bastante prevalente também, porque ela é assintomática, né? Então as pessoas às vezes não têm a oportunidade de medir a pressão. Numa consulta, obrigatoriamente, você faz isso, né? Vai fazer uma ausculta cardíaca básica, você pode diagnosticar aí uma arritmia, uma quebra de ritmo nos batimentos cardíacos. Então, assim, basicamente é isso aí, mas você pode também, numa simples conversa, uma anamnese, né, que é como a gente chama essa entrevista do médico, diagnosticar um problema psicológico, uma tendência à depressão, ansiedade, muita coisa, né? Abre um leque muito grande. Aí, nesses casos, o senhor faz o encaminhamento para um outro especialista quando observar essas questões? Com certeza. Qualquer alteração que seja fora da minha especialidade, eu sempre busco referenciar para um especialista de confiança para daí para frente
seguir o restante dos exames e a propedêutica adequada e o tratamento desse quadro. Uhum. E quanto à questão da próstata, doutor, existe ainda muito tabu em relação aos problemas? Porque, assim, a gente sabe que não existe só o câncer de próstata, tem outras doenças que podem acometer, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão, e se existe, por exemplo, sintomas, né? Se a da próstata alterada, aumentada, enfim, como o senhor falou no começo, acho que tem um problema aí, voltou. Como o senhor falou no começo, às vezes o homem vai procurar o urologista só com 40 anos, né? E quais são, assim, as doenças que acometem a próstata? A próstata, existe um tabu muito grande em cima dela ainda, né? Apesar de estarmos no século XXI. Mas, assim, nos últimos anos, não podemos negar que houve um aumento dessa procura, né? É óbvio que a maioria dos homens ainda tem certa restrição com o exame do toque retal, que é um exame bastante importante nesses casos. Então, cabe ao médico esse convencimento, né? Mostrar para o paciente a necessidade, a importância de fazer o exame, né? Então, a próstata, basicamente, ela tem as patologias inflamatórias, né? Que no caso seriam infecciosas, inflamatórias, que é a prostatite, né? Que essa aí acomete qualquer idade, que pode ter, inclusive, uma infecção, ela é geralmente bacteriana, às vezes viral também, então pode ser até, inclusive, transmitida por via sexual. Esse é uma não tão frequente, mas apresenta. Ela tem o seu crescimento benigno, que é a hiperplasia benigna da próstata, que é aquele crescimento que vem com a idade, devido às alterações hormonais. Isso a maioria dos homens vai ter, né? Então, conforme vai avançando a idade, praticamente 100% dos homens vão ter algum crescimento de próstata e isso vai refletir em alguns sintomas, né? Que inicialmente é aquela perda da força no jato urinário, urinando mais fino, e aí como a bexiga não esvazia completamente, você tende a ir mais vezes ao banheiro, acorda à noite para urinar, coisa que não aconteceria, né? Isso tudo é progressivo, né? Vai aumentando a intensidade, vai a dificuldade, às vezes vem a dor, até chegar por exemplo, trancar totalmente a passagem do fluxo urinário. Pode acontecer, por exemplo, de urinar com sangue, né? Que é a hematúria que a gente fala. Então, é uma gama muito grande dos sintomas. E esses sintomas da hiperplasia benigna, eles também são para o câncer de próstata. É a mesma coisa, tá? Principalmente nas fases iniciais. A diferença, a grande foco nosso acima da prevenção é que o câncer de próstata, ele dá os sintomas um pouco mais tarde do que a hiperplasia benigna, né? Ele cresce, geralmente, ele nasce e cresce mais na periferia da glândula prostática. Então, ele demora um pouquinho mais a comprimir a uretra ali, por onde passaria a urina, e demora um pouco mais nos sintomas. Então, o diagnóstico precoce, que é feito não só com toque ou com ultrassom, que tem um exame muito importante também, um exame de sangue, chamado PSA. Esse PSA é a sigla antígeno prostático específico, né? Esse exame surgiu na final da década de 70, início da década de 80. Então, esse exame mudou a história do câncer de próstata, mudou a história do tratamento, né? E é uma linha divisória, porque a partir desse exame permitiu-se, né, quando ele altera, você, né, vai investigar. Então, assim, permitiu-se diagnóstico mais precoce de câncer de próstata. Então, assim, não é que o câncer de próstata aumentou nos últimos anos. O diagnóstico aumentou e os tratamentos aumentaram graças a esse exame. E hoje a gente consegue, numa fase inicial, né, um câncer de próstata operado ou tratado com uma radioterapia adequada, você consegue uma cura acima de 90%. Olha, que interessante.